Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção: Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de escrever, em relação à Santíssima Virgem e a seus filhos e servos, dá-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável, a história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque, devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Ei-la, como a narra o Espírito Santo. Depois acrescentarei a sua explicação. Rebeca e Jacó, história bíblica. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava eternamente Jacó, assegurou-lhe esta primazia por meio de um santo expediente todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e ordenou-lhe que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de em seguida lhe dar a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava e mandou-o buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou deles para Isaque, o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, que ela guardava, cobriu-lhe as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele da mão que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaque, surpreendido ao ouvir-lhe a voz, que julgou ser a de Jacó, mandou aproximar-se. Tendo-lhe apalpado as mãos cobertas de pele, disse que na verdade a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e de ter aspirado ao beijar o filho, o aroma do seu vestido perfumado abençoou, desejando-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus bens e concluiu a bênção por estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja também maldito, e o que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Mal Isaque terminara de pronunciar essas palavras, entrou Esaú trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado. Mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e vociferando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, movido pelos gritos de Esaú, abençoou-o por fim, mas com a bênção terrena, e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte, se Rebeca, sua querida mãe, não o tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Explicação da história. Antes de explicar esta história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa, e confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Era tão guloso e apreciava tanta comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim, era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Eis a conduta diária dos réprobos. Fiam-se na sua força e diligências para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, nunca ou quase nunca permanece em sua casa, ou seja, no seu íntimo. O íntimo é a casa interior e essencial que Deus deu a cada homem, para que a seu exemplo nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo,
Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens os que são interiores e retirados do mundo, e que trabalham mais interiormente que exteriormente. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, Mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes tributam-lhe louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra. Mas, de resto, não suportariam que alguém a amasse eternamente, porque não têm para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo a dizer contra as práticas de devoção a que se entregam fielmente os bons filhos e servos de Maria para merecer o seu afeto. Não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem e ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, que são os prazeres da terra. Riem, bebem, divertem-se, jogam, dançam, sem se preocuparem, como Esaú, de se tornar dignos das bênçãos do Pai Celeste. Em uma palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência, a sua herança celeste. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente. Molestam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, escorraçam-nos e reduzem-nos a pó. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, engrandecem-se e levam vida folgada. Jacó, a figura dos predestinados. Jacó, o irmão mais novo, era de compleição fraca, manso, pacífico, e estava habitualmente em casa, para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava ternamente. Se acaso saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto dela. A sua maior alegria era vê-la, evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava que lhe dava gosto. Tudo isto aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Em todas as coisas se mostrava submissa à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente, sem demora, e amorosamente, sem se queixar. Ao menor sinal da sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava, acreditava sem raciocinar em tudo o que Rebeca lhe dizia. Por exemplo, quando ela o mandou ir buscar 2 cabritos, a fim de preparar de comer para Isaque, Jacó não lhe objetou, que bastava um para a refeição de uma só pessoa, mas sem discutir, fez o que ela lhe dissera. Tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe, como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades e consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição do pai, acreditou e confiou nela quando ela lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Finalmente, imitava na medida das suas forças as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia sedentária em casa era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias que corrompem os costumes. Por este meio, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Esta é também a conduta dos eleitos na sua vida de cada dia. Conservam-se em casa com sua mãe, quer dizer, que gostam do retiro, são interiores e dão-se à oração.
mas fazem isto seguindo o exemplo e em companhia de sua mãe, a Virgem Santíssima, cuja glória reside toda no interior e que durante toda a vida tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparece algumas vezes no mundo, mas é para obedecer à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os seus deveres de Estado, por maiores que sejam na aparência. As coisas que fazem exteriormente estimam muito mais as coisas que fazem dentro de si, no interior, em companhia da Santíssima Virgem. É aí que realizam a grande obra da sua perfeição, em comparação com a qual todas as outras não passam de jogos de criança. Seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muita força, habilidade e sucesso, no meio do louvor e aplauso do mundo, mas eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, vantagem e prazer em permanecer escondidos no recolhimento com Jesus, seu modelo, no inteira e perfeita submissão à sua mãe. Sabem que isto vale muito mais que efetuar no mundo por si mesmos maravilhas de natureza e de graça, como tantos Esaús e condenados. A glória de Deus e a riqueza dos homens encontraram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, como são amáveis os vossos tabernáculos! O passarinho achou a casa onde morar, e a rola um ninho onde abrigar os seus filhinhos. Como é feliz o homem que habita em casa de Maria, onde vós fostes o primeiro a habitar. É nesta morada dos predestinados que o homem recebe socorro de vós somente, e que dispõe no seu coração as ascensões de graus de todas as virtudes, a fim de se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão deliciosas as vossas moradas! Os eleitos amam ternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com os lábios, mas em verdade. Honram-na não só exteriormente, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe. Praticam fervorosamente tudo que julgam poder atrair a sua benevolência. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo o que deles depende, e que estavam figurados nos 2 cabritos de Jacó. E isto eles fazem, para que ela os receba como coisa que lhe pertence, para que os mate e faça morrer para o pecado e para si mesmos, despojando-os da sua própria pele e do seu amor próprio. É por este meio que agradam a seu Filho Jesus, que só quer para serem seus amigos e discípulos aqueles que estão mortos para si mesmos. Para que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória que ela conhece melhor do que nenhuma outra criatura. Para que esse corpo e essa alma, por seus cuidados e intercessão bem purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é isto o que hão de fazer as almas predestinadas, que apreciem e pratiquem a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos, querendo assim mostrar a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram Maria, mas não com sua substância e todos os seus haveres, e não até o ponto de lhe sacrificar o corpo com seus sentidos e a alma com suas paixões, como os predestinados. Os eleitos são submissos e obedientes à Santíssima Virgem como a sua boa mãe. Nisto segue o exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 a glorificar seu Pai por uma perfeita e inteira submissão à sua Santa Mãe. Obedecem-lhe seguindo exatamente os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguiu os de Rebeca, que lhe disse: Meu filho, segue os meus conselhos. Gênesis 27, 8. Obedecem-lhe ainda como os convidados das bodas de Caná, a quem a Santíssima Virgem disse: Fazei tudo o que meu filho vos disser. João 2,5. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, visto que por natureza não lhe cabia. E os convidados das bodas de Caná, por terem seguido o conselho da Virgem Santíssima, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que aí transformou a água em vinho a pedido de sua mãe. De igual modo,
Todos os que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão essas graças, senão em consequência da sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, pelo contrário, perdem a bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os eleitos têm uma grande confiança na bondade e no poder da Virgem Santíssima, sua boa mãe. Reclamam sem cessar o seu socorro. Consideram-na como a sua estrela polar que os levará a bom porto. Descobrem-lhe as suas penas e necessidades com muita abertura de coração. Confiam nas suas entranhas de misericórdia e doçura, para que, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para saborear as suas doçuras maternais em meio às penas e sofrimentos. Lançam-se mesmo, escondem-se e perdem-se de uma forma admirável no seu seio amoroso e virginal, para serem abrasados do puro amor, para aí serem purificados das menores manchas e para encontrarem Jesus que aí reside como em seu mais glorioso trono. Ó, que ventura! Não julgueis que haja maior felicidade em habitar no seio de Abraão que no seio de Maria, pois o Senhor aí colocou o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a sua confiança em si mesmos. Não comem senão o alimento dos porcos, como o filho pródigo. Não se alimentam senão da terra como os sapos, e só amam as coisas visíveis e exteriores como os mundanos. Não apreciam as doçuras do seio e das entranhas de Maria. Não sentem um certo apoio e uma certa confiança que os predestinados sentem para com a Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a sua fome das coisas exteriores, como diz São Gregório, porque não querem provar a doçura que lhes está preparada dentro de si mesmos e dentro de Jesus e de Maria. Finalmente, os predestinados seguem os caminhos da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Isto é, imitam-na, e é nisto que consiste verdadeiramente a sua felicidade e devoção. É este o sinal infalível da sua predestinação, como lhes assegura esta boa mãe. Bem-aventurados os que praticam as minhas virtudes e caminham nas pegadas da minha vida com auxílio da sua divina graça. São felizes neste mundo durante a vida pela abundância das graças e doçuras que da minha plenitude lhes comunico, mais abundantemente que aqueles que não me imitam de tão perto. São felizes na morte, que é doce e tranquila e a que assisto ordinariamente para os conduzir eu mesmo às alegrias eternas. Finalmente serão felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus servos dedicados que imitou as minhas virtudes durante a vida se veio a perder. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e na eternidade, porque não imitam as virtudes de Maria, contentam-se tão somente de pertencer a alguma de suas confrarias, de recitar qualquer prece em sua honra ou de realizar alguma outra devoção externa. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, como são felizes, repito, em um transporte de íntima alegria, como são felizes aqueles e aquelas que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente os vossos caminhos, os vossos conselhos e as vossas ordens. Mas quão desgraçados e malditos aqueles que, abusando da vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos todos aqueles que se afastam dos vossos mandamentos. Maria Virgem e seus escravos de amor. Vejamos agora os amorosos serviços que a Santíssima Virgem, como a melhor de todas as mães, presta aos seus fiéis servidores, que se lhe deram da maneira que expus e segundo a figura de Jacó. Ela os ama-os porque é sua verdadeira mãe, e uma mãe ama seus filhos, fruto de suas entranhas. Ama-os por gratidão, visto que efetivamente eles a amam como sua boa mãe. Ama-os porque, sendo predestinados, Deus lhes tem amor. Amei Jacó e odiei Esaú. Romanos 9:13. Ama-os porque se lhe consagraram inteiramente
e se tornaram seu quinhão e sua herança. Recebe Israel por tua herança. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Juntai, se puderes, num só coração de mãe, e para com um único filho, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos. Certamente, essa mãe amará muito esse filho. No entanto, verdade é que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama apenas com afeto, mas também com eficácia. O seu amor por eles é ativo e efetivo, como o de Rebeca por Jacó, e ainda mais. Eis o que esta boa mãe, de quem Rebeca era apenas uma imagem, realiza para obter a seus filhos a bênção do Pai Celeste. Ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis para lhes fazer bem, para os engrandecer e enriquecer. Ela vê claramente em Deus os bens e os males, os bons e os maus sucessos, as bênçãos e as maldições divinas. Por isso dispõe de longe todas as coisas, para livrar os seus servos de toda espécie de males e para os cumular de todos os bens. Assim, apresentar-se-lhe a ocasião de obter em Deus um bom prêmio ou proveito pela fidelidade de alguma criatura a qualquer alta missão, é fora de dúvida que Maria obterá essa graça a um de seus filhos e servos fiéis, juntamente com a graça de tudo levar a cabo fielmente. Ela própria se ocupa dos nossos interesses e negócios, diz um santo. Ela os favorece com bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue os meus conselhos. Gênesis 27, 8. E entre outros conselhos, inspira-lhes o que de lhe trazem 2 cabritos, isto é, o corpo e a alma, para lhes consagrarem, a fim de que ela prepare um festim agradável a Deus. Inspira-lhes ainda o conselho de fazerem tudo o que de seu Filho Jesus Cristo ensinou, com suas palavras e exemplos. Se não é diretamente que lhes dá estes conselhos, dá-lhes pelo ministério dos anjos, cuja maior honra e prazer é obedecer a alguma das suas ordens para baixar à terra e vir em socorro de algum dos servidores dela. Quando lhe levamos e consagramos o corpo e a alma, e tudo o que deles depende, sem nada excetuar, que faz esta boa mãe? Aquilo que outrora fez Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Sacrifica-os, fazendo-os morrer para a vida do velho Adão. Esfola-os e tira-lhes a pele natural, que são as inclinações da natureza, o amor próprio, a vontade própria e todo o apego às criaturas. Purifica-os de suas manchas, impurezas e pecados. Prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Como só ela conhece perfeitamente o gosto divino e a maior glória do Altíssimo, também só ela pode aprontar e preparar sem se enganar o nosso corpo e a nossa alma segundo esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente escondida e eterna. Esta boa mãe, tendo recebido a oferta perfeita que lhe fizemos, de nós mesmos e de nossos méritos e satisfações, por meio da devoção de que já falei, e tendo-nos uma vez despojado dos nossos velhos hábitos, prepara-nos e torna-nos dignos de comparecer diante do nosso Pai Celeste. Reveste-nos com os vestidos apropriados,
novos, preciosos e perfumados de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho. Ela guarda estas vestes em sua casa, quer dizer, tem-nas em seu poder, sendo a tesoureira e dispensadora universal dos méritos e das virtudes de Jesus Cristo, seu Filho. E Maria pode dá-los e comunicá-los a quem quer, quando quer, como quer e na medida que quer, como já vimos. Envolve as mãos e os pescoços de seus servos com a pele dos cabritos mortos e esfolados, isto é, adorna-os com os méritos e o valor das ações deles mesmos. Ela mata e mortifica o que há de impuro e imperfeito nas suas pessoas, mas não perde nem dissipa todo o bem que a graça neles operou. Guarda-o e aumenta-o para fazer dele o ornamento e a força de seu pescoço e de suas mãos, ou seja, para lhes dar fortaleza em levar o jugo do Senhor, que assenta sobre o pescoço, e para operarem grandes coisas para a glória de Deus e a salvação de seus pobres irmãos. Ela dá um novo perfume e uma nova graça a essas vestes e ornamentos, comunicando-lhes as suas próprias vestes, quer dizer, os méritos e virtudes que ela lhes legou em testamento ao morrer. Como diz uma santa religiosa do século passado, morta em odor de santidade e que o soube por revelação. Deste modo, todos os seus domésticos, fiéis servos e escravos, estão duplamente vestidos, com vestes de seu filho e as suas. Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Provérbios 31, 21. É por isso que não tem a recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, inteiramente nus e desprovidos dos merecimentos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Ela lhes faz obter, enfim, a bênção do Pai Celeste, embora naturalmente não a devessem receber, por não serem os primogênitos e apenas filhos adotivos. Com estas vestes inteiramente novas, muito preciosas e muito perfumadas, e com o corpo e a alma bem preparados e aprontados, aproximam-se confiadamente do leito de repouso do Pai Celeste. Ele os entende e distingue pela voz, que é a do pecador, apalpa-lhes as mãos recobertas de peles, sente o aroma dos seus vestidos, come com prazer o que Maria, a mãe deles, lhe preparou. E reconhecendo nele os méritos e o bom odor de seu filho e de sua santa mãe, primeiro, ele lhes dá uma dupla bênção, a bênção do orvalho do céu, que é a graça divina, semente da glória. Deus abençoou-nos em Jesus Cristo com toda a bênção espiritual. Efésios 1:3. E a bênção da fecundidade da terra. Gênesis 27:28. Isto é, este Pai bondoso dá-lhes o pão cotidiano e uma suficiente abundância dos bens deste mundo. Ele os constitui senhores dos outros seus irmãos, os réprobos, embora esta primazia nem sempre se manifeste neste mundo que passa num momento. Neste mundo, são muitas vezes os réprobos que dominam. Os pecadores se vangloriarão com discursos e se exaltarão. Salmo 93, 3-4. Vi o ímpio exaltado e elevado. Salmo 36, 35.
Mas essa primazia não deixa, por isso, de ser verdadeira e aparecerá manifestamente no outro mundo, pela eternidade afora. Lá, os justos, no dizer do Espírito Santo, dominarão e imperarão sobre as nações. Sua Majestade não se contenta só com abençoar as suas pessoas e os seus bens, mas estende a sua bênção a quantos os abençoarem e a sua maldição a todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é que os provê de tudo, quanto ao corpo e quanto à alma. Dá-lhes vestes duplas, como acabamos de ver. Alimenta-os com os manjares escolhidos da mesa de Deus. Dá-lhes a comer o pão da vida que ela própria formou. Meus filhos, diz-lhes ela pela boca da sabedoria, enchei-vos dos meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto da vida, que eu dei à luz para vós. Vinde, repete-lhes, comei o meu pão que é Jesus, e bebei o vinho do seu amor, que para vós preparei com o leite do meu peito. Por ela ser a tesoureira e a dispensadora do Altíssimo, prepara uma boa parte e a melhor parte para alimentar os seus filhos e servos. Sacia-os com pão vivo, inebria-os com o vinho que gera as virgens. Leva-os aos seios, dá-lhes tanta facilidade em levar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhe sentem o peso, devido ao óleo da salvação em que o faz apodrecer. Seu jugo apodrecerá por causa da abundância do azeite. Isaías 10:20. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é que ela os conduz e dirige segundo a vontade de seu filho. Rebeca conduzia seu filho Jacó e dava-lhe bons conselhos, de tempos a tempos, quer para atrair sobre ele a bênção de seu pai, quer para o subtrair ao ódio e à perseguição de Esaú, seu irmão. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus servos fiéis a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna e faz-lhes evitar os passos perigosos. Leva-os pela mão nas veredas da justiça e sustenta-os quando estão prestes a cair. Se caem, levanta-os. Mãe caridosa que é, repreende-os quando erram e chega mesmo, por vezes, a castigá-los amorosamente. Poderá um filho obediente a Maria, sua mãe nutrícia e diretora esclarecida, perder-se nos caminhos da eternidade? Como diz São Bernardo, seguindo-a, não te desvias. Não receeis que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo espírito maligno e caia em alguma heresia formal. Onde é Maria que guia, não há lugar nem para o demônio com as suas ilusões, nem para os heréticos com as suas sutilezas. Se ela te sustém, não caís. O quarto benefício que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é que os defende e protege contra os seus inimigos. Rebeca, por meio dos seus cuidados e diligências, livrou Jacó de todos os perigos em que se encontrava. Livrou-o particularmente da morte que seu irmão Esaú lhe teria provavelmente dado, como outrora Caim a seu irmão Abel. Tanto era o ódio e a inveja que lhe tinha. Maria, a boa mãe dos predestinados, abriga-os sob as asas da sua proteção como a galinha aos seus pintinhos.
Fala-lhes, abaixa-se até eles, condescende com as suas fraquezas, cerca-os para os livrar do falcão e do abutre. Acompanha-os como um exército posto em linha de batalha. Um homem, rodeado por um exército bem disciplinado de 100.000 homens, poderá temer seus inimigos? Um fiel servo de Maria, cercado pela sua proteção e pelo seu poder imperial, tem ainda menos a temer. Esta boa mãe e poderosa princesa dos céus enviaria batalhões de milhões de anjos em socorro de um dos seus servos, antes que se pudesse jamais dizer que um fiel servo de Maria, que nela confiara, tinha sucumbido ante a malícia, o número e a força dos seus inimigos. Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles junto de seu filho, apaziguando-o com seus rogos. Ela os une a ele com liames muito íntimos, e nessa união os conserva. Rebeca fez aproximar Jacó do leito de seu pai, e o bom homem tocou-o, abraçou-o e até o beijou com alegria. Sentiu-se contente e saciado com a carne bem preparada que Jacó lhe trouxe, e tendo aspirado com grande prazer os preciosos aromas das roupas dele, exclamou: Eis que o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fecundo que o Senhor abençoou. Gênesis 27, 27. Esse campo fecundo, cujo perfume regozijou o coração do Pai, não é outro senão o das virtudes e méritos de Maria. Ela é um campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, qual grão de trigo os eleitos, o seu Filho único. Ó, como um filho perfumado, pelo bom odor de Maria, bem acolhido por Jesus Cristo, Pai do século futuro. Como se une rápida e perfeitamente a Ele, já o demonstramos mais demoradamente antes. Além disso, depois de ter cumulado de favores os seus filhos e fiéis servos, depois de ter obtido a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Guarda-os e vela sempre por eles, para que não venham a perder a graça de Deus e a cair nas ciladas do inimigo. Detém os santos na sua plenitude e fá-los perseverar até o fim. Eis, portanto, a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, tão pouco conhecida e tão cheia de mistérios.